Amém? Vocês estão felizes? Estão mesmo? Quem aqui está sentindo falta do pastor Joane? Tem alguém sentindo falta? Eu sinto falta quando eu venho para um culto que o pastor não está. Vocês sentem falta? Pois então eu vou dar 2 minutos. Não sei se faço isso. Vou dar 1 minuto para você que é discípulo, que tem um contato do pastor Joane. Para você que tem um contato do pastor Joane, mandar uma mensagem para ele agora. Rapidinho, falar assim: pastor, o senhor faz falta aqui. Manda aí, rapidinho. Estamos sentindo sua falta, volte logo. Honre o seu pastor. Mande essa mensagem rapidinho. Vai fazer toda a diferença quando ele chegar, ele está ministrando fora e ele lê a sua mensagem. Eu tenho certeza que isso vai alegrar o coração dele. E glória a Deus pela vida dos nossos pastores, amém? Glória a Deus pela vida da liderança que cuida da sua vida. Ore pelos seus líderes, ore pelos seus pastores. Nós precisamos. Amém? Eu queria conversar com vocês hoje. E eu queria começar fazendo 2 perguntas. A quem você tem conhecido? Quem você tem dedicado tanto tempo para conhecer nesse tempo? E a quem você está adorando? Queria que você começasse a meditar sobre essas 2 perguntas. A quem você tem conhecido e a quem você está adorando? Nós somos hoje uma geração muito abençoada. Glória a Deus, porque Deus tem levantado uma geração jovem, mas também uma geração madura, uma geração com profundidade. Nós temos recebido tanto de Deus. Esse ano mesmo, nesse lugar, nessa igreja, acredito que foi um dos anos que mais recebemos de Deus, que mais fomos tocados. Não só pelo poder, pela glória de Deus, mas também fomos cheios de conhecimento. Quem esteve aqui em alguma das conferências que aconteceu esse ano, levanta a mão. Então você sabe do que eu estou falando. O Senhor nos tocou, o Senhor nos encheu de maneira sobrenatural. E isso tem acontecido no Brasil inteiro. Acredite. Existe um avivamento, existe um toque fresco do Espírito Santo na nação brasileira, na igreja brasileira. Isso me alegra muito, isso me empolga, isso me deixa muito feliz. Mas ao mesmo tempo que nós temos essa geração que tem tanto acesso, que tem tanto conhecimento de Deus, nós vemos algumas coisas se repetirem. Nós vemos aquela situação que aconteceu lá com o povo de Israel, quando eles temeram a glória de Deus. Eles temeram a glória de Deus e eles falaram assim: vai você, Moisés. Nós temos também uma geração hoje que, apesar de ter muito acesso, porque o véu já se rasgou e Jesus consumou tudo naquela cruz, nós também temos uma geração que escolhe não ir profundo, que escolhe viver de um jeito mais simples, de um jeito que, na verdade, meus queridos, se com Jesus não é tudo, então é nada. Nós temos uma geração que tem acesso a tudo, mas escolhe nada. Eu acho que vocês vão concordar comigo, nunca houve, para mim nunca houve na história, uma geração tão afirmada como a nossa. Eu nunca vi uma geração tão próspera, que consegue crescer, que consegue prosperar em todas as áreas da vida. Eu nunca vi uma geração tão desenrolada, uma geração que se torna tão bem-sucedida, tão jovem. Eu nunca vi uma geração que é tão afirmada. Todo lugar existe alguém te treinando, um coach te afirmando, falando que você é o melhor, que você pode, que você consegue, que você vai conquistar o mundo. Dentro da igreja, fora da igreja, todo lugar tem alguém te afirmando. Mas ao mesmo tempo que eu vejo uma geração muito afirmada, eu nunca vi a geração mais órfã que a nossa. É a geração mais doente também. O que está acontecendo? Como assim tanta facilidade, tanto conhecimento, tanto acesso, tanta afirmação? Tanto você pode, você consegue, você é o melhor, você é o filho de Deus, você tem direito a tudo. É tanta coisa. E ao mesmo tempo é a geração mais doente, é a geração mais mimimi, é a geração mais órfã, que qualquer coisa larga tudo, que não sabe o que é cruz, que não sabe o que é renúncia.
existe alguma coisa de errado e a gente precisa conversar sobre isso e descobrir o que está acontecendo. Porque, de fato, se nós temos tudo isso, se nós já recebemos tanto, por que o mundo ainda está do jeito que está? O que está acontecendo? No meio desse processo, onde é que a igreja está errando? Minha maior preocupação não é só que o mundo está do jeito que está. É que a igreja hoje está muito parecida com o mundo. Sim ou não? Não há uma luz, uma diferença entre a igreja e o mundo que deveria haver. Deveria haver mais. A luz da igreja deveria resplandecer mais. Muito mais nessa época que eu falei que nós estamos vivendo, que nós temos acesso, que Deus é tão bom. Meu Deus, como Ele é gracioso, como o Espírito Santo derrama sobre nós coisas tão preciosas. Mas ainda assim eu pergunto, o que está acontecendo? Nós estamos errando numa coisa muito importante, e a principal. Eu queria que vocês lessem comigo Marcos 12:30, sobre o nosso primeiro chamado. Seu primeiro chamado, a primeira coisa que você precisa se dedicar, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Amém? O Senhor te fez para isso, o Senhor me fez para isso. No nosso corpo, no nosso espírito, nós temos a forma certa, a forma de Deus. Nós fomos feitos para amá-lo, para conhecê-lo, para adorá-lo. Amém? Esse é o alvo, o motivo, a razão da nossa existência. E vocês sabem disso. Mas vocês lembram que uma vez um jovem se encontrou com Jesus, conhecido como jovem rico na Bíblia. E ele, conversando com Jesus, ele afirmou com tanta convicção que ele cumpria todos os mandamentos, que ele era fiel às Escrituras desde a sua adolescência. Mas lá no final daquela conversa, quando Jesus solicita a ele que ele venda tudo o que ele tivesse e seguisse Jesus, ele saiu dali triste. E a gente observa uma coisa: parecia que ele obedecia mesmo os mandamentos, parecia que ele amava o Senhor de todo o coração, o primeiro e precioso mandamento. Mas ali numa conversa com Jesus, um pedido revelou uma iniquidade que havia dentro do coração daquele jovem. E hoje a nossa geração é uma geração que não está percebendo, mas é uma geração que está se enchendo de iniquidade. O que é a iniquidade? É quando há um desvio dentro de você. A palavra traduzida quer dizer que algo ficou torto, que algo se desviou, que você perdeu a essência, que você foi modificado de maneira tortuosa, de maneira errada. E a nossa geração está se rendendo à iniquidade. E iniquidade não se vê muitas vezes, você não comete-se um pecado explícito, não chega a ser uma transgressão, mas está aqui dentro do seu coração. E a maior iniquidade que a nossa geração tem cometido é essa, de não amar ao Senhor de todo o coração. A nossa geração tem amado muitas coisas e acha que tem amado ao Senhor, assim como o jovem rico. Nós vivemos nessa geração que tem acesso a tudo. O véu já foi rasgado. A bondade de Deus está sobre nós. O seu amor é incondicional. Mas existe algo de errado conosco. Existe algo de errado e nós precisamos mudar isso. Eu pergunto de novo: a quem você tem conhecido e a quem você tem adorado? A pergunta mais forte nessa noite, que eu quero que brade no seu coração e que você responda com sinceridade, com transparência: a quem você tem conhecido e a quem você tem adorado? Vocês sabem que nós fomos criados para adorar.
E em todo o tempo nós estamos adorando. Às vezes você acha que está adorando a Deus e não está. Esse é o problema. Nós somos criaturas feitas para adorar. E nós nos tornamos idênticos com quem nós adoramos. À medida que você adora, você se transforma à semelhança daquilo que você contempla. A adoração é conhecer, contemplar. É conhecer e prosseguir em conhecer. E quanto mais você adora, mais você se torna parecido. Porém, a pergunta é: a quem você está adorando? A minha pergunta hoje é: igreja, você está adorando a quem? Porque você está se parecendo com quem? Com Cristo ou com o mundo? Quanto toque de Deus, quantas revelações, quanta palavra, quanta profundidade o Senhor já nos deu acesso. E com quem nós estamos nos parecendo? Com Cristo ou com o mundo? Com quem a igreja é semelhante? Quando o mundo olha para nós, o que o mundo vê? Quando o mundo olha para você, o que ele vê? Ele vê um filho de Deus. Ele vê a imagem do Pai. O nosso padrão deve ser Jesus, amém, jovens? O seu parâmetro deve ser Cristo. Porque quando nós olhamos para Cristo, nós vemos quem? O Pai. Mas se o mundo olha para nós e o mundo não enxerga o Pai, existe algo de errado conosco. E é no nosso sacerdócio. Jesus morreu naquela cruz, Aliança Jovem, para te transformar em rei e sacerdote. Jesus morreu naquela cruz para que a sua igreja fosse uma nação santa, um povo eleito, uma nação de reis e sacerdotes. O véu foi rasgado, o preço foi pago. Eu e você temos acesso à sala do trono. Nós temos acesso mais do que qualquer outra pessoa, mais do que em qualquer outro tempo, mais do que em qualquer outro acontecimento que você tenha lido na Bíblia. Nós somos a geração que Jesus falou: vocês vão fazer obras maiores. Mas por que ainda não estamos fazendo? Eu estou preocupada, porque o que está acontecendo nesse tempo é o engano. A nossa maior armadilha é o engano. Aquilo que parece que é de Deus, mas não é. Parece que você está vivendo uma vida que agrada a Deus, mas não está. Parece que nós somos igreja, mas não estamos sendo. Misericórdia. O que está acontecendo com a nossa geração? Que ganha tanto e usufrui tão pouco, que recebe tanto de Deus, mas não transforma nem mesmo a sua rua, não transforma nem mesmo a sua sala de aula, o seu ambiente de trabalho. O que está acontecendo com a nossa geração? A igreja não está percebendo. Mas são duas coisas que podem estar acontecendo nesse tempo. Ou o mundo está te discipulando, ou você está discipulando o mundo. Ou o mundo está te transformando conforme ele é, ou você está transformando o mundo conforme você é a imagem de Deus. Aquilo que você contempla, aquilo que você conhece e adora, é aquilo que você se transforma. Vocês estão me entendendo? Então aquilo que eu passo maior tempo no meu dia, aquilo que eu dedico todas as minhas forças, sabe, a palavra aqui, a gente acabou de ler Marcos 12:30. Essa palavra força aqui, no grego significa ictus. E o significado é tudo que você tem. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, o teu entendimento e as tuas forças. É tudo que você tem. Aquilo que você faz, o que você tem, sua casa, seus bens, seu dinheiro. Essa palavra ela é tão ampla no significado que Jesus quer que você ame Ele em todas as áreas da sua vida. Parece um versículo simples,
Parece um mandamento simples, mas é o mais importante, o mais precioso. Ele foi tão claro quando ele disse de todo o coração. Sabe, quando nós pregamos o evangelho nas ruas e nós falamos às vezes para uma pessoa não cristã sobre Jesus, e muitos falam assim, não, eu já tenho Deus no meu coração, eu já tenho Jesus no meu coração. Quem já evangelizou alguém e essa pessoa falou isso? Ah, eu não preciso fazer essa oração, Deus está aqui no meu coração. Ainda bem que Jesus foi bem claro nesse versículo, de todo o coração. Como? Com toda a tua alma, com as tuas emoções, com o teu entendimento, com os teus pensamentos. E também com todas as tuas forças. Os teus bens têm amado Jesus. O que você tem feito no seu dia a dia tem revelado o seu amor por Jesus. Sabe, eu creio que nós somos a geração que vai experimentar um grande avivamento, que vai preparar o caminho. Jesus vai voltar. Eu acredito numa grande colheita. Só que junto com ela tem palavras tão duras que próprio Jesus falou. E eu não quero estar inclusa nessas palavras. Eu não quero fazer parte da geração que quando Jesus olhar vai falar, eu não te conheço. Eu não quero estar vivendo uma vida que parece que eu estou agradando a Deus e naquele dia Ele vai olhar para mim. Quem é você? Meu Deus, misericórdia de mim. Misericórdia de você. Misericórdia da igreja brasileira. Eu amo a igreja brasileira. Eu amo o Brasil. E o que eu vou falar agora não se trata da igreja brasileira, porque eu acredito que a igreja de Jesus é perfeita, é imaculada e é gloriosa. Mas aqui no Brasil, no meio da igreja, no ambiente eclesiástico, se é que você me entende, existe muita idolatria. Eu nunca vi uma nação tão idólatra como a nossa. É pesado morar no Brasil, gente. É pesado ser cristão no Brasil, não é nem porque nós somos perseguidos, não. Nós somos mais perseguidos dentro da igreja do que fora. Nossas maiores armadilhas estão, às vezes, mais dentro da igreja do que fora, porque tudo é idolatria. Uma pessoa lança uma música, hoje no Brasil, em questão de dias, essa pessoa pode se tornar um ídolo de muita gente. Uma pessoa faz uma poesia que está na moda agora pregar, sendo um trovador, né? Fazendo poesia. Não estou falando mal, tá, gente? Admiro toda a arte, é para Deus, muito bonito. E aí, em poucos dias, essa pessoa já se transforma num ídolo. E as pessoas são tão idólatras que adoram sem perceber. Todo mundo está vendo que a nossa geração aqui no Brasil é uma geração que consome muito. Consome muita música, consome muita ministração no YouTube. Parece que é uma geração já bem cristã, mas não. Está faltando uma coisa nessa geração. É uma geração que sabe as letras das músicas que acabaram de ser lançadas. É uma geração que sabe das palavras reveladas mais tops. Mas está faltando só uma coisa. Essa geração não tem sido conhecida por Jesus. E não há atalhos. Não adianta você terceirizar relacionamento com Jesus desde os tempos de Moisés. Isso não deu certo, isso não vai dar certo, isso nunca vai dar certo. Você não pode receber intimidade de ninguém. E só há um jeito de você ser conhecido por Jesus. É só você e Ele. Ninguém pode te transferir intimidade. Ninguém pode transferir para você conhecimento de Deus. Nós compartilhamos, é verdade que nós aprendemos uns com os outros, mas esse conhecimento que eu estou falando aqui para vocês é daquela palavra yadá, de intimidade, que só pode ter no lugar secreto, só você e Ele. Eu estou preocupada porque nós seremos cobrados. Nós temos muito.
o suficiente para de fato deixar o coração de Jesus orgulhoso. Já éramos para estar fazendo muitas obras maiores. Mas nós seremos cobrados. Eu vou ser cobrada. Nosso primeiro chamado é amar ao Senhor, é conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, Oséias 6. A vida eterna é essa, João 17:3. É conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Eu queria ler com vocês em Jeremias, capítulo 9, no verso 24, diz o seguinte. Jeremias 9, verso 24, diz assim: mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me compreender e me conhecer, pois eu sou o Senhor. Ajo com lealdade, com justiça e retidão sobre a terra, e é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Se alguém fosse gloriar em algo nessa terra, que seja por conhecer a Deus, que seja por conhecer a Jesus Cristo. Provérbios 25:2 diz que a glória de Deus é ocultar as coisas, mas a glória dos reis, dos homens, é conhecê-las, é descobri-las. Esse é o nosso alvo, o nosso propósito, é conhecer a Deus, é descobri-lo. E Ele se esconde de maneira fácil. Deus se esconde de maneira fácil. A maneira que Deus se esconde é uma maneira atrativa. É para gerar desejo, fome e sede no seu coração. É para gerar muita fome, para você entrar no seu lugar secreto e falar: eu preciso de mais hoje, eu quero ir mais. Essa é a geração do avivamento. Essa é a geração mais empoderada. Mas não por Deus. Você está sendo empoderado por homens ou por Deus? Eu quero te perguntar. Você está sendo empoderado pelos coaches? Pelos pregadores que falam: você pode, mas você nunca ouviu do próprio Jesus falando quem você é. Sabe, quando chega o dia mau, é a geração mais mimimi que larga tudo, gente. Como assim, se você é tudo isso, e chega o dia mau, você larga tudo? Você já parou para pensar por quê? Tem tanto suicídio na nossa geração. Fora, mas dentro da igreja também. Não te constrange pensar que nós realmente como igreja estamos errando em algo? Nós estamos errando tanto que até a própria igreja está doente. Sim ou não? Éramos para estar ajudando o mundo. E até a igreja está tão parecida com o mundo, que nunca houve tantos suicídios dentro da igreja. Nunca houve. Por quem você tem sido empoderado? Quem é que está falando para você quem você é? Afinal de contas, quem está afirmando a sua identidade? São os homens? São os livros que você está lendo? Porque eu quero te dizer uma coisa, tudo isso é muito bom. As músicas, os livros, os filmes, as pregações, toda a arte, tudo aquilo que aponta para Jesus é bom demais, amém? Glória a Deus! Mas isso não te sustenta. Isso é um Moisés na sua vida. Isso é um bezerro de ouro na sua vida. Isso não te sustenta. Não substitua o seu relacionamento com Jesus por essas coisas, porque essas coisas são secundárias. Você não será conhecido por Jesus usando elas. Perceba que eu estou falando muito de você ser conhecido por Jesus. É muito importante você conhecê-lo e ser conhecido por Ele. E você pode estar conhecendo Jesus pelos outros. Assim como Jó falou antes, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu posso te ver. Eu quero te despertar a parar se você está num processo de conhecer a Deus somente pelos outros. Se homens de Deus e mulheres de Deus você levantou como Moisés. O grande problema hoje não são os homens e as mulheres de Deus na nossa geração, mas é a idolatria no coração do povo.
É difícil ser cristã no Brasil, porque você não pode fazer uma coisinha, que não é nada mais, nada menos que a sua obrigação, e o povo já começa a te idolatrar. Tá na carne, sabe? O povo tem a tendência a dar glória para os homens, mas isso não é de agora, né? Desde os tempos do Egito, desde os tempos do povo no deserto. Vamos ler comigo? Eu queria que vocês lessem, vocês estão cantando muito uma música e eu nem sei se vocês conhecem essa palavra. Vocês podem estudar em Êxodo 20, toda essa situação em casa. Mas leiam comigo agora, Deuteronômio 5, do 23 ao 27, diz assim: então, quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês com as suas autoridades, e vocês disseram, o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória e a sua majestade, e nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e que este ainda pode continuar vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, então vamos morrer. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz de Deus vivo, falando de dentro do fogo, como nós o ouvimos, e sobreviveu? Aproxime então você, Moisés, vá você, Moisés, e ouça tudo que o Senhor, nosso Deus, disser. Você vai nos falar, e nós ouviremos e obedeceremos. Foi aqui que começou. Os próprios líderes reconheceram que eles ouviram a Deus e não morreram, mas eles ficaram com medo de morrer. E eles falaram assim: vai você, Moisés. Vai você. Ficaram com medo de trovões, do fogo, da manifestação da glória de Deus. Sabe qual é esse povo? Esse povo é o mesmo povo que foi liberto do cativeiro do Egito, da escravidão do Egito. O povo que viu sinais e maravilhas. Foi o povo que passou no meio de um mar, a pés secos, porque a Bíblia fala que os pés estavam secos. E esse povo que viu tanta proeza, tanta glória de Deus, fala assim: vai você, Moisés. Sabe, o desejo de Deus, desde a eternidade, é o mesmo ontem, hoje e sempre. É conversar com você face a face. Assim como eles falaram, é possível que Deus fale com o homem. É possível Deus falar com você. Você sabia disso? É possível você conhecer a Deus sem um intermediário. É possível você ouvir a voz de Deus. É possível também que você veja fogo, trovões e relâmpagos. Mas também é possível que você escute uma voz doce e suave. O desejo dele é falar diretamente a você. O desejo de Deus é que você o conheça, sem Moisés. O desejo de Deus é que você espere. Espere o tempo que Ele vai se manifestar a você de maneira gloriosa, sem que você levante um bezerro de ouro antes. Tem pessoas que começam a vida de oração, elas desistem muito rápido. Você começa a orar, você começa a conhecer a Deus no seu secreto, mas logo você levanta um bezerro de ouro. Porque essa é a nossa tendência, infelizmente. Mas eu quero te encorajar hoje a quebrar os seus ídolos. Eu quero te pedir hoje, quebre os seus ídolos. O povo de Israel foi embora. Eles eram tão inseguros do Deus que eles tinham, que eles levaram os balins deles. Eles levaram os seus deuses, suas estátuas escondidas. Eu quero falar para você, quebre os seus ídolos. Quebre todo o bezerro de ouro sem se preocupar. E às vezes os nossos bezerros de ouro são coisas que, como eu falei, parece de Deus, mas não é. Às vezes você estabeleceu um jeito de conhecer a Deus,
E você só consegue adorar a Deus daquele jeito. Ah, porque eu só adoro a Deus se for com essas músicas. Ah, porque eu só sinto arrepio se for quando pessoa tal prega. Ah, porque eu sou cheia de Deus quando aquele homem coloca a mão na minha cabeça. Meu Deus! Você precisa de pessoas para conhecer a Deus. Você precisa de bezerros de ouro, de ídolos para conhecer a Deus, quando o próprio Deus quer ser conhecido por você, face a face. Ele quer te conhecer. Não que Ele não conheça você por inteiro, Ele te sonda. Desde antes da fundação do mundo você já tinha um nome. Ele é apaixonado por você. Ele sabe cada detalhe de você. Mas é diferente. Face a face, você e Ele. Você conhecendo, Ele conhecendo você. Um relacionamento não há métodos, não há atalhos, não tem outro jeito. Você não pode pegar esses atalhos, que o mundo está enchendo de atalhos. Você precisa entrar no seu quarto. Você precisa quebrar seus ídolos. E você precisa ficar somente com Jesus. Você precisa usufruir disso. A quem você está conhecendo? A quem você está adorando? As perguntas que eu fiz para vocês no início. Quantas pessoas já chegaram em você e falaram: como você tem mudado? Você não é mais o mesmo. Você já encontrou algum amigo seu de 5 anos, 10 anos atrás, e essa pessoa olhou para você e falou: como você está diferente? Tem algo diferente em você? Ou simplesmente você passou uma tarde no seu quarto com Jesus e quando você saiu as pessoas falaram: tem algo diferente em você? Ou será que você ouviu aquela triste frase: como você está igualzinho, não mudou nada? A pior coisa que você pode ouvir de alguém é que você está igualzinho, igualzinha há 10 anos atrás e não mudou nada. Misericórdia. Misericórdia. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você o adora, mais você morre, mais você desaparece. E aí Cristo vive em você. E aí já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo agora, eu vivo no corpo, na carne. É o seu corpo manifestando quem Deus é. Vocês lembram quando Moisés desceu do monte? Sabe o que ele estava manifestando no rosto dele? A glória de Deus. Por que hoje nós não estamos manifestando a glória de Deus? Se o véu foi rasgado, se obras maiores nós podemos fazer, por que eu e você não estamos cheios da glória de Deus? Eu imagino que deve nos encher de temor ver alguém com o rosto cheio da glória de Deus. Uma vez eu fui arrebatada. E para que não tivesse dúvida, eu voltei com muito pó de ouro, no rosto, no corpo, na minha roupa. Eu passei uma semana sem lavar a roupa, porque estava cheia de pó de ouro. Mas eu tenho certeza que não se compara com pó de ouro. Eu tenho certeza que se nós formos cheios da glória de Deus, isso vai impactar não somente a sua vida, mas a vida das pessoas ao seu redor. As pessoas tinham temor de olhar para Moisés. Moisés precisou cobrir o rosto, porque era forte. Era uma cena forte, que não deveria ser incomum nos dias de hoje. Eu não me conformo de ler as histórias do passado, quando Jesus nos disse que está tudo consumado. Quando Jesus nos disse que obras maiores eu e você poderíamos fazer. Nós estamos trocando a coisa mais preciosa, que é a presença de Jesus, por aquilo que não tem valor, mesmo que pareça ser de Deus. Não são as obras, não são os seus frutos. Você pode ter muitos frutos. Você pode ser aquela igreja que Jesus chega e fala lá em Éfeso, Apocalipse capítulo 2. Eu reconheço o seu trabalho.
Eu reconheço a sua perseverança. E Jesus pode olhar para você, mas eu tenho uma coisa contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. Você deixou o seu amor se esfriar. Você deixou o seu amor se esfriar. Eu quero dizer para você que ainda dá tempo hoje. Dá tempo de você mudar a rota. Dá tempo de você voltar ao caminho. Dá tempo de você voltar para o lugar. Lembra-te, pois, aonde você caiu. Arrependa-te e volta. Eu quero convidar você a voltar para o lugar do seu primeiro amor. Que não deve ter segundo, nem terceiro, nem quarto amor. Esse termo de primeiro amor é para enaltecer a doçura. Enaltecer quão genuíno é esse primeiro amor. Mas você não deve ter segundo, nem terceiro, nem quarto, nem quinto. Você só deve ter esse amor. E é esse amor que não pode se esfriar nunca. Amém? Eu queria que vocês caminhassem comigo mais um pouquinho. E abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 24, no verso 12. A palavra diz assim. Jesus está falando sobre os últimos dias. Eu creio que nós estamos vivendo nos últimos dias. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, na minha versão fala de quase todos, se esfriará. Meu Deus, essa versão eu acho que é a mais forte. Porque as outras falam, o amor de muitos se esfriará. Mas essa fala, o amor de quase todos se esfriará. Por se multiplicar o quê? Aquilo que eu falei para vocês, a iniquidade, o desvio no seu coração. Você continua praticando as coisas, fazendo tudo certo. Parece que está tudo bem, mas dentro de você não está. Dentro de você o seu coração não é verdadeiramente rendido ao Senhor. Você não ama de todo o coração. Dentro de você alguns princípios já foram quebrados. Você continua excelente por fora. Mas se por dentro o seu coração estiver cheio de iniquidade, algo vai acontecer com você. O seu amor vai se esfriar. Então, a gente tem uma resposta aqui. A gente tem uma resposta porque vemos uma geração que recebe tanto, mas não retém nada. Tem tanto acesso, está no meio de um fogo, mas é fria. Por que a nossa geração é fria? Se nunca houve tantas manifestações como nós estamos vivendo, experimentando. Pergunta para você, Deus, por que eu estou tão frio? Por que eu estou tão fria? Porque na minha adolescência parecia que eu queimava muito mais e agora eu sou. Pergunta aí para você, vai. Por que eu estou tão frio? Por que eu venho para a igreja só para sentar numa cadeira? Por que eu quero ouvir uma palavra e ir embora? Por que eu não tenho vida de oração no meu quarto? Por que eu não queimo de saudades por Jesus? O que está acontecendo que cada ano que passa, você está ficando mais frio e mais fria? Pergunte aí para você. Mateus 7, 22, verso 23 diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios. Em teu nome fizemos muitas maravilhas. Então ele lhe falará abertamente: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Um versículo complementando o outro, falando sobre a mesma coisa. Por se multiplicar a iniquidade, o seu amor se esfria. E quando o seu amor se esfria, você não consegue amar ao Senhor de todo o coração. E você nem percebe, e você faz muitas coisas em nome de Deus, para Deus, mas sem Deus. Você pode ser aquele novo Billy Graham e ganhar 1 bilhão de almas para o Senhor. Você pode fazer muitos sinais e maravilhas, ressuscitar os mortos, mas se você não for conhecido por Ele naquele dia, Ele vai olhar para você e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Você que pratica iniquidade, eu não conheço você. Quando Ele fala isso, não é porque Ele não sabe quem é você, Ele sabe tudo de nós.
Esse eu não te conheço é nós dois não temos intimidade, sabe? Apartai-vos de mim porque eu e você não temos relacionamento. Você nem conhece a minha voz. Imagine Jesus olhando para você e falando isso. Não, mas a gente não se conhece. Desculpa, a gente não tem relacionamento. Você já parou para pensar? Toda a sua vida você achando que estava conhecendo a Cristo e Ele olhar para você e falar: não, acho que você se enganou. Não, você estava conhecendo a religião. Não, você realmente mudou muito. Mas você se transformou à imagem do mundo. Você não se parece comigo. Nós não cultivamos um relacionamento. Você já pensou Jesus olhar para você e falar isso naquele dia? Do que vai adiantar as obras, os frutos? Do que vai adiantar se os homens te aplaudirem? Do que vai adiantar você ser reconhecido aqui na terra? Se naquele dia Jesus olhar para você e falar: eu não conheço você. Eu não te conheço. Se essa palavra não te faz chorar, se essa palavra não te dá desespero, do que vai adiantar você viver uma vida bonita, politicamente correta, de você ser um cristão politicamente correto, se é que esse termo cabe aqui? Se naquele dia Ele olhar nos seus olhos e falar: mas ei, a gente não se conhece, sabe? Por favor, se retire. Eu tenho, porém, contra você uma coisa. Parabéns. Talvez você não transgrida as leis de Deus, você não comete grandes pecados. Você tem se esforçado e o Senhor reconhece, Ele reconhece. Ele reconheceu até Laodiceia, que era uma igreja que trabalhava muito. Mas Ele fala para ela assim: você não é nem quente, nem fria. Você é morninha e eu quero te vomitar. Cuidado. Cuidado para você não estar vivendo essa vida média, que está tudo bem aos olhos dos homens. Cuidado para você não estar numa vida mediana. Você é um cara legal, você é uma menina legal. Você não transgride. Cuidado para o seu coração não estar cheio de iniquidade, o seu amor já ter se esfriado e você nem percebeu. Jesus está falando: volta, arrependa-te. Jesus falando isso para a igreja dos últimos dias. Porque essa igreja somos nós. A igreja que está deixando a iniquidade abalar o seu amor, esfriar a sua paixão. A igreja que está se corrompendo com engano e deixando de conhecer a Cristo. Por que eu falo isso? Porque muita coisa bonita que tem aí não é genuína. Sabia? Eu não vou falar da igreja, porque a igreja ela é imaculada, ela é perfeita. Não é da igreja que eu estou falando. Vocês sabiam que tem muita coisa bonita aí que não é genuína? Muita palavra, que é mais heresia do que qualquer outra coisa. Mas a igreja come. Sabe por que a igreja come? Não tem conhecimento, não lê a Bíblia. Qualquer coisa que se prega, a pessoa come. Tem muita música cheia de heresia. Eu não sei se vocês perceberam que a gente tem mais copiadores do que pessoas autênticas no Brasil. Porque a geração ela é tão consumista que ela faz com que as pessoas que vivem em plataformas, elas produzam a qualquer preço. Não, eu preciso produzir música. Eu preciso fazer um novo álbum. Eu preciso produzir uma nova série de mensagens. Eu preciso gravar um DVD. E aí o que eles fazem? Eles se tornam copiadores. Eles não recebem algo genuíno de Deus. Nós não temos pessoas, nós temos pouquíssimas pessoas que quando você olha, você vê, uau, é a glória de Deus. Tá na moda agora fazer música da chuva. Todo mundo faz uma música sobre chuva. Ah não, pastor, é o mesmo Espírito falando com todo mundo. Esse olho é irmão desse.
Discernimento, a gente discerne, sabe? A gente sente. Tá na moda agora fazer música de casa. Todo mundo agora vai fazer uma música sobre casa. Sobre morada. Todo mundo agora vai fazer uma música sobre morada. Tá na moda agora pregar sobre a graça. Que Jesus te ama e você pode fazer qualquer coisa. Tá na moda agora pregar sobre calvinismo. Todo mundo tá salvo. Ei! E glória a Deus. Não vou falar mais nada não. Nós temos muito copiadores. As pessoas reproduzem aquilo que vê e elas nem percebem. É por isso que muitas canções não transformam, gente. É por isso que muitas palavras muito bonitinhas, elas não transformam, porque elas não carregam nada. É humanismo puro. Misericórdia. Não abra a sua boca, se não for pelo Espírito de Deus. Não abra a sua boca para cantar, para pregar, para evangelizar, se você não estiver cheio do Espírito de Deus. Sabe por quê? Não vai afetar em nada. Você vai se frustrar. Suas canções vão passar, suas pregações vão passar e nada vai ser alterado, nem mesmo você. Não faça nada, não trabalhe, não vá para a faculdade, se você não estiver cheio da glória de Deus. Porque esse é o seu papel, ser cheio da glória, do conhecimento de Deus. Porque tudo aquilo que você fizer vai ser transformado à imagem e semelhança de Deus. Eu nunca abri a boca para pregar na minha faculdade. E todos reconhecem o que eu carrego na minha sala de aula. Eu nunca abri a Bíblia para pregar, ainda não. Mas eles têm temor do que eu carrego. Eu sou honrada na minha sala de aula. Sabe por quê? Porque tudo que eu faço, eu tento fazer com o melhor. Eu tento honrar a Deus com o meu melhor. Se você estiver trabalhando, faça o melhor. Seja o melhor funcionário no seu emprego. Seja o melhor estudante na sua faculdade. Seja o melhor no que você faz. A sua vida prega mais do que as suas palavras. Se você carregar a glória de Deus, você não vai precisar nem pregar. Eu estou numa sala de aula e eu amo meus amigos, os meus colegas. Eu sou a única cristã. Eu amo meus amigos ubandistas, os católicos, os espíritas e de outras seitas. Que eu não vou falar o nome porque são seitas, mas eu não quero falar. Dessas religiões e de outras seitas. Eu os amo. Nós temos um excelente convívio na sala de aula. Eu tenho uma alegria de ajudá-los. Porque eles me olham como uma pessoa que eu posso sempre ajudá-los. E uma vez, eles me colocaram para cantar num evento com toda a faculdade. Ano passado eles falaram assim. Eu nunca mostrei uma música minha para eles. Nunca. Eles viram algo em mim e foram pesquisar na internet. Um dia eu cheguei na aula. E eles estavam me ouvindo. Eu fiquei com muita vergonha porque são todos músicos muito, muito bons. E eu sou uma pequena aprendiz de música. E eles falaram assim, nós queremos que no evento você cante do jeito que você canta. E que você fale com o seu Deus para todo mundo do jeito que você fala. Você pode orar falando com o seu Deus do jeito que você fala aí nas suas músicas? Era verão. Não tinha previsão de chuva, não chovia em Imperatriz há mais de 2 meses. Eu tenho até as fotos do clima-tempo. Eu falei, Senhor, eu quero que chova hoje aqui nessa faculdade. Porque depois de mim ia ter um monte de banda. Ia ter todo tipo de música. Eu cantei 2 músicas. E começou uma tempestade. Eu tenho os vídeos para provar. Uma tempestade. Tão forte. Que não teve mais música. Ficou só ali, o Senhor sendo adorado, acabou. Não teve mais banda, não teve forró, não teve mais nada. Só foi Jesus para a glória de Deus. Aí meus colegas falam, meu professor de São Luís que vem fala, você é a menina que carrega a chuva, né? Eu carrego. E eu não falei para ninguém que eu tinha feito essa oração, eles não sabiam de nada. Mas eu quero dizer para você, nem eu.
nem você podemos fazer nada sem a glória de Deus, porque não vai dar certo. Sabe o que Jesus disse? Sem mim, nada podeis fazer. E quando nós fazemos achando que está dando certo, pode até ter fruto, mas não é genuíno. Tem muita gente famosa. Não porque Deus deu influência, não. É porque a gente está numa nação idólatra. Tem muita gente que tem reconhecimento de homens, não é porque Deus colocou, não. É porque o Brasil é idólatra. Os meus maiores referenciais no mundo, eles são tão desconhecidos. A galera aqui da casa de oração sabe que nós gostamos muito de ouvir os ministros lá dos Estados Unidos. E eles são excelentes no que fazem. Meu Deus, eles são grandes referenciais. Você vai olhar as plataformas deles, eles são desconhecidos. Porque lá nos Estados Unidos não tem essa idolatria que tem aqui. Pessoas que têm muito mais autoridade para ministrar do que muita gente aqui no Brasil, que tem milhões e milhões. Pare de dar autoridade para bezerro de ouro que o Brasil levantou. Tome cuidado com os bezerrinhos de ouro que tem aí na nação brasileira. Nós devemos honrar as porções que Deus dá para cada pessoa. Nós não devemos ser aqueles caça-fantasma. Eu não sou essa pessoa, gente. Pode estar parecendo, mas eu não sou. Tem gente que eu não me identifico. Tem gente que não se identifica comigo. Mas o corpo de Deus é isso. Cada um tem a sua porção. Nós não devemos ficar jogando pedra uns nos outros. Mas nós devemos viver unidade. Unidade não é todo mundo ser igual. Todo mundo tem o seu jeito, a sua identidade, a sua porção. Mas o que eu quero falar para vocês a partir de hoje, que o relacionamento de vocês com Deus seja tão puro, tão direto, que não vai ter Moisés, não vai ter bezerro de ouro, não vai ter nada para terceirizar. Vocês vão conhecer a Deus diretamente e ser conhecidos por Ele. Amém? Vocês creem nisso? Eu tenho mais alguma coisa para falar. Eu sei que eu estou demorando, mas eu prometo que eu estou terminando. Um versículo que eu acho muito lindo e eu guardo no meu coração. Salmos 25, verso 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Tudo que eu preciso está em Jesus. Tudo que você precisa está em Jesus. Giovana, para aqui só um pouquinho. Olhe para mim. Tudo que você precisa está em Jesus. Se você precisa ser curado de uma doença física ou na alma, eu vou te dizer uma coisa. É capaz de você no seu quarto a sós ser curado por Jesus. Se você precisa de um entendimento na palavra de Deus, que talvez você nunca tenha ouvido ou visto ninguém falando, é capaz no seu quarto, você sozinho com Jesus, o Espírito Santo te dá as revelações mais profundas, que ninguém da terra falou ou ouviu. Tudo que eu e você precisamos, nós temos em Jesus. E nós não precisamos de homens. Para conhecer a Cristo, você só precisa de fome e sede. No corpo, nós somos edificados porque vivemos em comunhão uns com os outros. Nós até podemos transferir unção. Eu percebi, gente, que em alguns momentos com os nossos discípulos mesmo, eu percebi que eu posso pegar eles e jogar eles num portal do céu que abriu e eles sentirem a glória de Deus. Eu percebi que Jesus estava em alguma das nossas reuniões e eu peguei alguns discípulos meus e eu falei, olha, Jesus está aqui. E eles sentiram algo muito precioso, muito forte, em alguns momentos de oração, experimentando o sobrenatural de Deus. Uau! Mas eu percebi que se eles mesmos não reconhecerem a glória de Deus por eles, sozinhos, aquela reunião passa e nada acontece mais. Fica só uma lembrança. Quem tem que reconhecer onde Jesus está é você.
Sabe, a gente pode transferir unção, a gente pode te abençoar, eu posso receber um pouquinho de um grande homem de Deus, de uma grande mulher de Deus, mas eu não quero o que eles têm, não. Eu quero o que Deus tem para mim. Não queira pedir algo dos outros, não, porque Deus tem uma porção só para você. Para de achar que alguém vai colocar um dia a mão na tua cabeça e você vai ser totalmente diferente. Não. Deixa Jesus colocar a mão na tua cabeça. Um dia Jesus entrou no meu quarto, eu tinha 14 anos, eu estava numa crise tão grande. Eu tinha uma crise porque eu li a Bíblia e algumas coisas eu não entendia. E eu era de uma igreja que era muito diferente do que a gente vive hoje. Nós vivemos num tempo muito bom. A igreja que eu vivia parecia mais uma seita. Parecia muito uma seita a igreja que eu vivia. Eu tive uma experiência com Jesus. Ele colocou a mão no meu coração, dentro do meu quarto. Eu nunca mais fui a mesma. E ainda me explicou a palavra. A palavra que eu estava em crise, Jesus ainda me ensinou. É possível que tudo aquilo que você está vivendo dentro de você, dilemas, crises, que ninguém consegue resolver, e você conversa e nada se resolve. É possível que numa conversa bem pequena com Jesus, resolva o seu dilema de uma vez por todas, e você nunca mais será o mesmo. A nossa geração é doente porque ela não entra no quarto para conversar com Jesus. A nossa geração é doente porque não tem conhecimento de Deus, e conhecimento de Deus não são os homens que vão te dar, é só você e Ele face a face. O que os homens falam sobre Jesus não me transforma, não te transforma. Pode nos abençoar, mas não nos transforma. A porção que as pessoas têm de Jesus não altera o meu caráter. Eu sou alterada quando eu escuto da própria boca de Jesus quem Ele é. Eu sou alterada quando o Espírito Santo revela quem é Jesus para mim. Eu sou alterada quando eu vejo com os olhos do meu entendimento que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Fica de pé no seu lugar. Fecha os seus olhos. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, para aqueles que o honram. Eu vou te dar uma dica aqui. É uma dica que eu dou para alguns discípulos meus. Acho que eu nunca preguei isso. Sabe quando você está no lugar de oração, ou até numa conferência com muita gente, e você começa a sentir temor? Não é medo, gente, é diferente. Porque o verdadeiro amor lança fora. Mas sabe quando você sente temor? É que você está ficando pertinho da presença de Deus. É que Jesus está se aproximando, e quanto mais temor você sente, aí é que tá bom. Aí é que vai ficar bom. Eu quero ensinar uma coisa para vocês. Busquem o temor do Senhor. Busquem o temor do Senhor. Porque quanto mais temor vocês tiverem, mais perto Jesus está de vocês. Quanto mais temor vocês tiverem, o temor que faz os anjos se prostrarem, o temor que vai fazer você se ajoelhar, esse temor, ele diz que Jesus está muito perto de você. É impossível se achegar a Deus e não sentir temor. É impossível se achegar à glória de Deus e não sentir temor. Por isso, busque o temor do Senhor. Busque o temor, porque a intimidade é para você. A intimidade dele vai ser para você que estiver cheio do temor. Para você que estiver cheia do temor. Você quer intimidade? Você quer glória? Pois o caminho é o caminho do temor. O caminho é o caminho do temor. Feche os seus olhos e comece a orar.